Fala galera que acompanha o canal Olho no Óleo, tudo beleza? Maravilha, maravilha, mais uma vez aqui com vocês. Eu sou Fabrício Galvani e você está aqui ligado em mais um vídeo na sua fonte de informações sobre lubrificantes. Nesse vídeo de hoje eu vim aqui compartilhar com você a minha experiência pessoal, como proprietário de veículo com respeito à necessidade da troca do fluido da transmissão automática. Eu já falei isso várias vezes em diversos vídeos que a gente posta aqui quando a gente toca no assunto transmissão automática. E nesse vídeo de hoje eu vim, na verdade, falar com você, dono de um veículo de transmissão que possui transmissão automática, a real importância de você fazer a troca desse fluido. Isso eu falo por experiência de proprietário agora nesse momento. Porque eu tenho esse veículo, quem acompanha o canal sabe desse veículo que eu tenho, no qual eu uso até para fazer testes e trazer informações, compartilhar essas informações aqui com vocês em testes de motores, testes de transmissão também a gente está fazendo nesse carro. A gente já coletou uma amostra de fluido lá com 20 mil, agora ele acabou de completar esse HRV, ano 2017, ele acabou de completar 40 mil quilômetros, e aos 40 mil quilômetros a Honda recomenda a troca do fluido dessa transmissão, que é uma transmissão automática do modelo CVT. Então, como proprietário, eu digo para você que eu passei a perceber um comportamento um pouco diferente daquele do início desse veículo quando ele estava zero. Isso é natural devido à degradação desse fluido ao longo do uso na transmissão e, consequentemente, a sua carga aditiva vai caindo. Ele deixa de proteger a transmissão. E aí o que acontece? Você vai ter um desgaste prematuro a longo prazo se você não troca o fluido dessa transmissão. Então aquela conversa de que não se troca fluido de transmissão automática é conversa fiada. Eu já falei isso. Não existe um fluido com vida eterna, tá bom? Coloque isso na sua mente. Fluido, qualquer tipo de lubrificante, ele tem uma validade, ele tem uma durabilidade, tá? Ele tem uma vida útil durante o seu uso, tá ok? Não inventaram ainda nenhum lubrificante que tenha vida eterna, que tenha vida estendida. Sim, até por isso você encontra diversos lubrificantes que indicam trocas com períodos mais longos. Não só de motor, se a gente pegar um caso de caminhões, tem caminhões que têm trocas estendidas de 50 mil quilômetros, 60 mil quilômetros, e você pode achar que é loucura. Não, o pessoal testou esse lubrificante para aguentar isso. No carro a gente ainda não chegou nesse nível, mas existem lubrificantes que podem resistir a quilometragens maiores, mas quem vai determinar esse período de troca não é você, proprietário, e não é o cara que fabrica o lubrificante, é o cara que fabrica o veículo, é a montadora. Ela que testa, ela que aprova qual a quilometragem ideal para o período de troca, tá ok? E aí muita gente vai falar, Fabrício, você entrou em contradição agora, porque tem montadora que indica não trocar o fluido da transmissão automática. Tudo bem, eu faço uma aposta com você. Rode até quebrar a transmissão do seu carro e vá lá na autorizada, na concessionária, e peça a garantia dessa transmissão. Não vai te dar garantia, nenhuma autorizada, nenhuma montadora vai te dar garantia, tá? Por quê? Eles vão alegar mau uso, vão alegar um monte de desculpa, mas não vai te dar cobertura de garantia para essa transmissão. Se você não trocar o fluido, ele não tem vida eterna. Se ele tivesse vida eterna, tudo bem. Então você vai rodar até quebrar, Então é essa a única lógica para indicar que não se troca fluido. E são raros, tá? As montadoras que colocam esse tipo de informação nos manuais. Você pode verificar aí que são poucas que colocam esse tipo de informação. Em alguns casos elas colocam, depois voltam atrás e acabam readmitindo a necessidade da troca. Mas não vem a público assumir isso. Infelizmente é uma grande falha no meu ponto de vista das montadoras. Acredito que elas deveriam ter um diálogo mais aberto com os consumidores, principalmente falando com respeito a transmissões automáticas. Então, nesse carro, como eu estava falando, eu percebi um comportamento um pouco anormal, um pouco aquém daquele que ele entregava antes, como condutor do veículo. E eu percebi isso. E após a troca, a gente realizou uma troca completa nesse veículo. Vou estar colocando algumas imagens aí para vocês do que foi trocado ali. A gente trocou nesse veículo aqui 2 filtros, tá? Se você tem um Honda HRV, fique sabendo que ele possui 2 filtros na sua transmissão automática. Ele tem um filtro ali embaixo no cárter, que é substituído, e existe um outro filtro ali no trocador de calor, que também deve ser substituído quando você vai fazer uma troca completa. Existem 2 ímãs ali no cárter dele. Quando você remove, você faz a limpeza deles. E claro, eles ficam cheios de limalha, que é referente ao desgaste
né, ali das polias, né, e também daquela correia, né, que é na verdade mais uma corrente, né, que parece uma lâmina, que fica ali, né, fazendo a ligação entre essas duas polias e obviamente dá a relação de marchas para essa transmissão. E vai tendo desgaste, é natural isso acontecer. Então se você não troca o fluido, consequentemente esse desgaste, né, que teria uma curva linear ao longo do tempo, né, você fazendo as trocas dentro do período correto, quando você não troca, essa curva se torna exponencial, ou seja, o desgaste é aceleradíssimo. E consequentemente, se você não trocar, o próximo dono vai pegar o carro, vai querer fazer a coisa certa, em fazer a troca do fluido, porém ele está pegando uma bomba, né? E aí essa bomba vai estourar na mão de alguém. Porque ao fazer a troca, muitas vezes o câmbio começa a apresentar um problema, uma anomalia de funcionamento. E aí, meu amigo, não queira culpar você, o cara que fez a troca do fluido, porque ele não tem culpa. Ele está fazendo o procedimento correto desde que esteja utilizando o lubrificante certo, né? Tenha isso em mente. Utilize lubrificantes dentro da especificação que a montadora definiu como padrão para o seu veículo. Só assim você vai garantir desempenho para o seu motor ou para a sua transmissão, no caso aqui a gente está falando de transmissão. Então não tenha a ilusão de colocar produtos fora do especificado e que isso vai dar certo. Não, procure sempre usar o produto especificado, tá? Só assim você vai ter longevidade na vida útil dessa transmissão. E eu, ao fazer a troca, né, a gente fez essa troca completa, utilizamos 10 litros na troca desse câmbio e na sequência mais 1 litro porque não tinha dado o nível, né? Então utilizamos o total aí de 11 litros, fizemos um flush preventivo, né, antes da troca e até eu coletei algumas amostras, né, que a gente vai mandar para o laboratório, né, a gente é de praxe, né, isso a gente fazer um acompanhamento nesse HRV com análise em laboratório. Essa aqui é uma análise do motor, depois eu vou estar colocando algumas imagens para vocês notarem as diferenças, né, que o fluido do motor ele tende a oxidar mais, é claro, ele entra em contato com contaminantes do combustível, né, não queimado ou resíduos ali da queima da combustão, e ele tende a ficar mais escuro, né? Depois eu vou estar colocando algumas imagens que vocês vão notar a diferença. E no câmbio eu coletei 2 amostras. Uma amostra antes de fazer o processo de flushing, tá? E depois eu coletei uma segunda amostra após o processo de flushing, para avaliar que desempenho vai ter esse flushing para essa transmissão, né? Se realmente a gente vai conseguir detectar ali um aspecto de limpeza maior, né? Algum resíduo que não apareceu na primeira amostra. E a gente tem uma outra amostra já aí, né, publicada para vocês, para acompanhar o desempenho desse lubrificante nessa transmissão com 20 mil quilômetros. Então a gente vai poder fazer um comparativo da evolução desse lubrificante nessa transmissão. Aqui a gente está falando de um produto genuíno, né? Um produto que saiu de fábrica, tá ok? E aí futuramente a gente pode sim, claro, dar continuidade, né, na avaliação dessa transmissão e desse motor conforme a gente for fazendo novas trocas. Mas eu passei aqui hoje justamente para dar esse depoimento para você, né, tá ok? Que tem um veículo de transmissão automática. Procure fazer a troca dentro dos períodos corretos. Não caia na ilusão, né, de rodar aquela quilometragem que está indicado lá no manual. Muitas vezes está indicado 80, 100 mil quilômetros. E aquilo é para o regime normal, tá, de uso. Leia as letras miúdas que estão lá nos manuais. Muitas vezes ele vai indicar lá para você que você tem que fazer a manutenção do seu veículo caso você rode no regime severo, né, e eu já falei isso em outro vídeo aqui anterior. O que é regime severo, né? Aquele regime em perímetro urbano, curtas distâncias, estrada de terra, transporte de carga, carro muito tempo inativo, entre outras variáveis que influenciam cada tipo de veículo. Você vai avaliar e vai ver se você se enquadrar nessas condições. Você deve trocar o fluido da sua transmissão na metade do tempo, porque só assim você vai conseguir ter um resultado igual eu tive nesse carro aqui. Esse carro foi trocado com 40 mil quilômetros, 4 anos de uso. Lembre-se do tempo, tá? Muita gente esquece do tempo. Eu, como profissional que trabalha no ramo de lubrificantes, né, atuando aí com trocas de transmissões também, eu vejo muitos proprietários procurar a troca do fluido da transmissão apenas quando o veículo chega na quilometragem de 80, 100 mil quilômetros. E às vezes esse carro já está com 12 anos de uso. E aí, né, esse fluido já se deteriorou pelo tempo também. E aí ele não está protegendo essa transmissão, você pega fluidos em condições extremamente degradáveis,
né? Fluidos que você vai fazer a troca com aquela quantidade mínima, utilizando máquina, que auxilia bastante o processo de troca. O que acontece? Você não tem um resultado ótimo com aquele volume mínimo. Nesse carro aqui, com a quantidade mínima necessária para fazer a troca dele, que era 10 litros, eu tive um resultado espetacular. Tá? Vou colocar as imagens aí de antes e depois. Era um fluido que tinha translucidez, uma ótima translucidez, mesmo com 40 mil quilômetros. Porém, no visor, quando a gente tira a luz, né, para avaliar a translucidez, ele se aparenta escuro, é claro, né, isso é notório, mas você, quando está presente ali, você nota que o fluido, mesmo sem nenhuma luz ali atrás do visor, você nota a translucidez nele. E com a quantidade mínima, o resultado foi espetacular. O óleo que passava na máquina ali, no visor do óleo usado, estava praticamente novo, zerado. Então você só consegue ter essa otimização no processo de troca se você fizer uma troca dentro do período recomendado, dentro do período ideal. Do contrário, tudo vai, né, jogar contra você, jogar contra o resultado dessa troca. Que a pessoa que vai fazer esse processo de troca, ela quer obviamente te entregar o melhor, mas nem sempre aquela quantidade mínima vai ser a quantidade necessária para te entregar esse melhor. E para isso você vai ter que utilizar mais e mais óleos. Eu te dou um exemplo. Teve um cliente que eu atendi de uma L200, a gente teve que utilizar na transmissão dela 23 litros para ter um resultado mais próximo de um óleo novo, né? E claro, trocando filtro, né, fazendo o procedimento completo, fazendo o procedimento que no caso o cliente autorizou fazer o processo de flushing para melhorar a limpeza dessa transmissão, e a gente conseguiu ter um resultado excelente. Mas, como eu disse, se você fizer no tempo correto, você vai fazer a manutenção mais barata possível. E aí entra um outro detalhe. Muita gente acha cara a troca do fluido da transmissão automática. Então eu gostaria de convidar você para fazer uma breve reflexão com respeito à manutenção do seu veículo. Vamos supor que você tenha um HRV igual esse daqui, e que essa troca do óleo do motor dele, você vai gastar aí algo aproximadamente de R$300, 300 pila para fazer óleo e filtro de óleo básico. Tá? Isso considerando você utilizando aí um produto genuíno, um filtro genuíno, vai ficar algo nessa faixa. Se você roda no regime severo, na cidade, que é a grande maior parte da população usa o veículo nessa condição, então você tem que trocar o óleo dele a cada 5 mil quilômetros. Então vamos fazer uma conta rápida. 40 mil quilômetros, você vai fazer 8 trocas de óleo. 8 vezes 300, você vai gastar R$2.400 para manter a troca de óleo do seu carro. Não estou colocando nem filtro de combustível, nem filtro de ar, muito menos filtro de ar de cabine nessa manutenção. Então você vê que 2.400, com certeza você vai gastar menos do que isso numa oficina especializada para fazer a manutenção da troca do fluido de transmissão automática. Mas vamos falar que você gasta o mesmo valor. Você gaste R$2.500 para fazer a troca do óleo do câmbio para rodar 40 mil quilômetros. É caro? Me responda, você acha caro? Então quando a gente fala de transmissão automática, o custo de você fazer uma troca de um fluido de transmissão automática, ele não é tão oneroso assim como muita gente pensa que é, né? Faça essa reflexão, veja quanto que você gasta para manter o seu motor e você vai ver que a sua transmissão não vai ser nada mais, nada menos do que aquele mesmo montante. Vai ser algo muito próximo. E essa manutenção, claro, ela é uma pancada porque ela acontece a cada 40 mil quilômetros, a cada 50 mil quilômetros, quando você faz uma manutenção preventiva, né? E seria como você trocar o pneu do seu carro, né? Você não troca um pneu de cada vez, você troca de pares, né? Ou os 4 de uma vez, é claro, né? Se você faz um rodízio, né? Faz um alinhamento, balanceamento com frequência, você vai trocar sempre os 4 pneus de uma vez praticamente. Então a troca do fluido da transmissão automática não tem nada de caro, ela vai te entregar conforto, segurança e longevidade dessa transmissão, tá? Então fica essa dica para você, né? Te dando aqui o meu feedback, né? A minha experiência pessoal, a sensação que eu estou tendo com esse veículo após a troca desse fluido de transmissão automática aos 40 mil quilômetros. O carro retomou, né, aquela performance que ele tinha de zero. Para mim, né, foi excelente realizar essa troca e claro, né, uma troca bem feita, né, com produto de qualidade dentro do especificado
e trocando os filtros também que são necessários para garantir essa longevidade, porque o filtro ele vai saturando, ele vai, né, absorvendo as impurezas e consequentemente ele pode entupir. Ele entupindo, o filtro da transmissão não é igual o filtro do motor, ele não tem válvula bypass, tá? Ele não tem válvula de alívio. Se ele saturar, se ele entupir, ele corta o fluxo da transmissão e aí sim você acaba tendo um prejuízo muito maior. Tá bom? Fica a dica para você. Espero que você tenha gostado desse vídeo hoje que a gente produziu aqui para você do canal No Óleo. Se você gostou, deixa seu like. E quero convidar você também para que você se inscreva aqui no nosso canal. Clique no botãozinho aqui abaixo, inscreva-se e já ative o sininho para sempre receber notificações de quando a gente posta um vídeo novo para você. Ah, claro, não deixe de compartilhar esse conteúdo com seus amigos nas redes sociais. Um forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo. Fui!